Eu já fiz parte da mamata na política. Vou confessar aqui pra vocês que eu já viajei até pra resort com dinheiro da classe trabalhadora quando eu fazia parte do PCdoB aqui de Chapecó. Vou contar pra vocês como foi, contar muita fofoca, como eu saí do partido também, aqui nesse quarto episódio da nossa série sobre por que a esquerda não se cria. A direita odeia o PCdoB porque acha que eles são comunistas, já que eles usam a foice e o martelo. E muita gente na esquerda simpatiza com o PCdoB pelo mesmo motivo, porque acha que são comunistas. Mas, gente, as principais pautas do partido aqui na cidade são o combate à corrupção e contra a indústria da multa, nas mesmas pautas do Bolsonaro na eleição de 2018. Eu fui filiado ao PCdoB por 5 anos, fui da direção municipal, da direção estadual, fui da direção executiva do partido, fui secretário de formação, fui colega do vereador Valduga no Sindicato dos Bancários, onde ele também é dirigente sindical, além do vereador, e foi uma experiência horrível, assim, eu aprendi muito sobre o que não fazer na luta de classes. Então me acompanha aqui em mais uma crítica a um partido aqui da cidade, e segue nós também lá no TikTok e no YouTube, que vídeo longo é melhor de ver por lá. O PCdoB é o partido mais forte da esquerda liberal aqui de Chapecó. Nesse momento eles têm 2 vereadores, sempre tiveram 1 ou 2 vereadores, sempre foram tanto ou até um pouco mais fortes do que o PT, tem inserção em vários sindicatos importantes, como o dos metalúrgicos, o dos bancários, ou dos professores da rede privada, também tem cargos no movimento estudantil, na União Catarinense de Estudantes, e em geral nesses espaços a política do PCdoB é aquele lulopetismo difuso, aquela esquerda perdida, sem rumo. Enquanto organização, o PCdoB defende uma luta abstrata, que ninguém fala o que é, para esconder que na prática eles apoiam acriticamente todas as medidas neoliberais do governo Lula-Alckmin. Apoiaram o novo teto de gastos, estão apoiando os recordes de privatizações, apoiaram o limite máximo para aumento do salário mínimo. Que tipo de partido comunista apoia o limite para o salário mínimo, gente? Ah, mas Pablo, é fake news sua porque eu vi uma nota aqui que o partido compartilhou dizendo que é contra o limite do salário mínimo. Gente, vocês têm que entender que os políticos mentem, vocês não podem acreditar no que os políticos estão falando, vocês têm que verificar se a prática bate com o discurso. Nas suas falas, nas notas de repúdio, no programa do partido, o PCdoB está defendendo a classe trabalhadora, está dizendo que tem que lutar contra a burguesia, que tem que expropriar os bancos, os lendas latifundiários, mas na prática, no dia a dia aqui na cidade, as principais pautas do partido foram a indústria da multa e o combate contra a corrupção. Pautas que são historicamente da direita, por serem pautas que podem ser mobilizadas, que podem se mobilizar os afetos, mas que têm pouco impacto na vida da classe trabalhadora. Se você não acredita, vai lá no Instagram do vereador Paulinho e veja quais são os vídeos que ele tem muito alcance. Veja que a maioria dos vídeos tem bem pouco alcance e um ou outro tem muito alcance porque ele paga publicidade no Instagram. Veja quais são as pautas em que ele mais bateu na tribuna, as pautas que geraram confusão com os vereadores do prefeito. As principais pautas do Paulinho são cobrar transparência da prefeitura e lutar contra o sistema de multas de estacionamento do Chapecó. É isso que ele tem considerado prioridade no mandato dele. Foi sobre isso que ele falou na tribuna, foi sobre isso que ele foi nas rádios falar. Foi essas pautas que ele deu prioridade. Mas veja, gente, Paulinho é um multimilionário, vários imóveis, mansões, carrões, família viaja várias vezes por ano para a Europa. E até esse mês ele nunca tinha defendido o fim da escala 6x1. Agora esse mês que ele gravou um videozinho ali para fazer de conta que apoia aquela farsa do plebiscito que o PT tá tocando aí e fazer de conta que é a favor do trabalhador. Vejam, ele se elege, ganha visibilidade com o trabalho coletivo do partido e aí depois ele trai as pautas do próprio partido. Ele é do grupo que ajuda a puxar o partido cada vez mais para a direita. Outro exemplo que o Paulinho mais trabalha é a questão dos direitos dos autistas. Imagino que por questão familiar isso é muito bonito, muito tocante. Aí ele faz muita campanha com essa pauta, a empresa dele pega muito serviço em ações judiciais por direitos para autistas, ele participa dessas organizações de direitos dos autistas, dá palestra, defende, informa sobre os direitos. Ótimo, zero problemas quanto a isso, é um trabalho que ele faz e faz bem feito. Mas aí o governo Lula ataca os direitos dos autistas, o próprio governo propõe e tenta aprovar aquela PEC do corte de gastos que ia tirar o benefício do BPC para pessoas enquadradas em deficiência leve, ou seja, muitos autistas grau 1 e 2 iam acabar perdendo o benefício. Nisso o governo ainda acabou voltando atrás porque teve muita mobilização da esquerda radical, mas ainda assim o governo revisou a forma de cálculo, mudou várias questões, o que fez muita gente perder os benefícios e o Paulinho não tem absolutamente nada a dizer. Faz sentido para você que alguém que luta pelos direitos dos autistas e pessoas com deficiência fique calado frente a um ataque do governo contra essas pessoas? Será que agindo dessa forma, focando apenas na luta jurídica lá das ações que o escritório dele pega e abandonando a luta política, acobertando o governo quando ele tenta tirar do pobre, será que essa forma de fazer a luta política que o Paulinho escolhe diariamente, ela vai conquistar mais direitos para os autistas e pessoas com deficiência ou ela vai conquistar mais clientes para a empresa do Paulinho? É isso que é o clientelismo na política, é ficar fazendo pequenos favores para grupos de eleitores em vez de fazer uma luta política justa e coerente. E o vereador Valduga, então, é muito pior, gente. O Paulinho até que é um cara competente naquilo que se propõe, que é ser um bom vereador burguês, um bom funcionário do sistema. Já o Valduga é péssimo, é um dinossauro analógico, o cara rejeita o uso da principal ferramenta de comunicação da atualidade, mas o pior é o motivo, porque ele não pode fazer enfrentamento nas redes sociais, porque metade aproximadamente da base de eleitores dele é de gente bolsonarista, ele não pode fazer enfrentamento ideológico
político nenhum, senão ele perde voto. Vocês podem ver que o Bolsonaro está sendo preso e nem Valduga nem Paulinho tem nada a dizer sobre isso. Se tem alguma coisa é para os seus círculos internos. Eu sei que eles são contra o Bolsonaro, mas eles não podem expor isso, muito menos fazer campanha em cima disso, porque eles sabem que vão perder eleitores. Eles não fazem enfrentamento ideológico, eles não defendem o mínimo que um grupo que se diga de esquerda deveria defender. Quanto mais uma luta comunista, nunca vocês vão ver eles falando disso. Eles fazem clientelismo, uma prática política de ficar enganando os eleitores para trocar o poder político em troca de pequenos favores. Vocês podem ver que eles passam 90% do tempo e dos recursos de vereadores, que eles têm muito recurso, prometendo resolver pequenos problemas, asfaltar uma rua, tapar um buraco, arrumar um ponto de ônibus, reformar um salão de comunidade. Entrem no site da Câmara de Vereadores aqui, vão aqui em consulta, proposições, pesquisem aqui, filtrem pelo nome dos vereadores, vocês vão ver quais são os projetos que eles estão colocando. A grande maioria é esse tipo de coisa pouquíssimo significante. Eles ficam fazendo moções de apelo, pedidos, que daí vai pro prefeito, o prefeito ignora tudo, tanto os deles quanto dos vereadores da própria base do prefeito, mas eles ficam ali fazendo de conta que estão defendendo uma melhora na vida do povo. Por exemplo, a prefeitura já faz um tempo que está tentando privatizar os cemitérios aqui da cidade. Aí a gente espera o quê? Que Valduga e Paulinho vão lá e defendam um serviço funerário público e de qualidade pra gente não precisar puxar dinheiro pra enterrar uma pessoa querida quando falece e tudo mais. Não, gente, óbvio que não. Valduga fez um projeto pra consertar a calçada de um outro cemitério. Tem noção do quão rebaixado é esse tipo de política? Ai, Pablo, mas é fake news sua porque eu já vi um vídeo do Paulinho falando que o João Rodrigues é feio e combatendo o prefeito. Performance, gente, isso é o básico da política. Todos os políticos fazem isso, tentam fazer de conta que estão combatendo o outro lado, que estão lutando contra os inimigos, mas se abraçam por trás dos bastidores. E além disso, o Paulinho já desistiu até dessa performance fajuta de combatividade que ele estava fazendo no começo do mandato. Fez 2, 3 videozinhos ali cobrando o prefeito foi pra cima dele e ele se cagou. Inclusive foi muito engraçado, a direita encheu a Câmara de pessoas visivelmente pagas para estarem lá, cobrando o Paulinho, fazendo de conta que tinham trabalhado para ele e não tinham recebido. Com essas plaquinhas ridículas aqui, quem que escreve Somos Carentes numa plaquinha, gente, impresso ainda? Foi uma farsa, assim, digna de novela e foi suficiente para assustar o Paulinho. Depois disso ele não fez mais nenhum vídeo cobrando o prefeito, indo pra cima, criticando, ele se acadelou. Agora imagina se algum dia vocês vão ver Valduga e Paulinho falando em comunismo, em luta de classes, em expropriar a burguesia, em organização da classe trabalhadora, em comunicação séria sobre as necessidades da classe trabalhadora. Jamais, gente, jamais, eles fogem desse debate. E nisso eles acabam limitando o partido, eles sugam todas as energias do partido, inclusive até as esperanças, e concentram tudo na luta eleitoral. Então fora da luta eleitoral parece que não há nada a ser feito. É assim que eles fazem para supervalorizar as próprias posições deles dentro da organização e aí acabam matando o partido. É assim que os partidos ficam a reboque dos mandatos. Aqui em Chapecó, tanto no PCdoB quanto no PT e na maior parte do Brasil, os partidos não fazem quase nada junto com os mandatos. Eles são forças alienígenas, forças externas. Tanto os vereadores quanto os deputados se reúnem lá de vez em quando, 1, 2 vezes por ano para fazer alguma coisinha, mas no dia a dia eles não compartilham as informações, não debatem os problemas, não juntam forças para fazer nada. Eles trabalham de forma isolada, inclusive até entre os próprios mandatos. Por isso que dá aquela impressão de que os partidos somem entre uma eleição e outra, né? Parece que desmonta o partido, porque na época da eleição, aí os vereadores de mandatos, deputados, convocam o partido para fazer a luta eleitoral, para ir fazer campanha para eles, para serem cabos eleitorais não remunerados. E depois, no resto dos 4 anos, eles ficam ali soltos, sem ter o que fazer, porque o partido não tem uma proposta, além de eleger representantes. Ah, mas Pablo, eu conheço o vereador Valduga, o vereador Paulinho, ele me ajudou uma vez, tenho certeza que é uma pessoa muito boa. Eu sei, gente, eles não são pessoas ruins, eu conheço eles. Mas esse é o limite da política deles. É isso que eles fazem, eles sequer tocam nas questões políticas sérias, as questões nacionais, questões internacionais, eles fazem de conta que Chapecó é uma ilha. O que Valduga e Paulinho acham do tarifaço que o Trump está metendo aqui que vai afetar a nossa economia? O que eles acham dos cortes na saúde e na educação que o governo Lula vem fazendo? Vocês nunca vão ver eles falando sobre isso. Eles só aparecem para falar alguma coisa quando tem recurso sendo entregue, quando tem obra. Aí eles aparecem lá para fazer de conta que estão participando, que estão ajudando a puxar recursos e tal. E os partidos acompanham, fazem de conta que não veem, passam pano, porque os partidos também já degeneraram junto com os mandatos. As direções do partido, do PCdoB, quando se reúnem para debater os problemas, eles não vão debater como conquistar mais direitos para a classe trabalhadora. Eu participei de centenas de reuniões do PCdoB. O que é colocado na mesa, o que é o objetivo do partido, é como eleger mais gente, como filiar mais pessoas, como ter mais cabos eleitorais não remunerados, como fazer mais votos. É apenas com isso que o partido se preocupa. E o PCdoB é assim em todo lugar. Podem olhar Jandira Fegali no Rio de Janeiro, Daniel Almeida, deputado pela Bahia. Eles estão sempre ali defendendo a saúde, desde que não seja o governo Lula que está cortando a saúde. Defendendo a educação, mas infelizmente, para dar apoio ao governo Lula, vamos ter que dar educação para os bilionários. O PCdoB apoia literalmente todas as reformas burguesas do que o governo Lula Alckmin vem fazendo. Ah, Pablo, você está exagerando, todas
Todas, gente, não só as que já aconteceram, como as futuras também. O presidente do partido, em 2023, Walter Sorrentino, quando iniciou o terceiro governo Lula, emitiu uma nota, mandou para todo o partido, por escrito, dizendo que sempre que o programa do partido entrar em conflito com o programa do governo, o programa do governo tem prioridade. Foi isso que ele colocou lá. Essa é a noção de estratégia deles, essa é a tática do PCdoB. Defender o PT sempre, não importa o que o PT esteja fazendo. Porque eles estão presos ao PT, eles estão amarrados na Federação Brasil da Esperança para não perder fundo eleitoral. Então eles sabem que não podem romper com o PT, que não podem desagradar as lideranças do PT, porque senão eles não conseguem dinheiro para se eleger. É uma questão de vida ou morte para esses mandatos continuar apoiando acriticamente o PT. E isso é outra marca explícita de uma política oportunista, uma política de Maria vai com as outras, que se rende ao senso comum, em vez de analisar o que tem que ser feito e fazer uma luta política coerente para fazer aquela tarefa que tem que ser feita. Mas eles ainda mantêm o nome e alguma simbologia comunista, principalmente associada com o JS, a juventude deles, para renovar as fileiras do partido, né, gente? Para trazer os jovens para dentro, para enganá-los, para que eles venham ali achando que estão defendendo uma proposta comunista, achando que são radicais, enquanto são levados a defender a agenda da burguesia pelas lideranças do partido. Por isso que o programa do partido é completamente ignorado. Muita gente nem sabe que o partido tem um programa, que já tem lá uma lista de quais são os objetivos do partido. Porque no dia a dia, na prática, cada um faz o que quer, cada mandato defende o que quer. É igual PT e PSOL, viraram federações de mandatos, onde os mandatos mandam e o partido obedece. O vereador Paulinho gastou R$200 mil na campanha dele, registrado no TSE. Vocês acham mesmo que isso tudo é vontade de lutar pelo povo, mas daí quando chega lá, deixa de fazer a política do povo, deixa de falar o que é realmente importante? Isso é negócio, gente, é business. Basta ver como o PCdoB trata o próprio dinheiro do partido, gente. Todo mundo sabe o quanto a política é suja. Então qualquer organização séria, ela tem que ter o mínimo de transparência financeira com os seus membros, tem que mostrar para as pessoas onde é que está vindo, de onde é que vem, para onde é que vai o dinheiro. E o PCdoB não tem um pingo de transparência financeira. Imagine, eu fazia parte da diretoria executiva, um grupo de 5 pessoas aqui na cidade, e eu não fazia ideia de quanto dinheiro a gente tinha, de quem que estava contribuindo, no que era gasto. Sempre que eu pedia, a galera desconversava. E quando eu pedia dinheiro para fazer coisas em defesa da luta de classes, em defesa das pautas da classe trabalhadora, nunca tinha um centavo. Aí a gente era orientado a passar o chapéu, pedir para as pessoas do partido com mais dinheiro, pedir para os sindicatos do partido. E assim as decisões financeiras do que ia ser feito e o que não ia, acabavam não nas mãos do partido, mas nas mãos das pessoas que têm um pouco mais de dinheiro, que tinham um pouco mais de cargos, de influência. E aí elas escolhiam aquilo que elas queriam contribuir ou não. Por isso que sempre sobra dinheiro para os candidatos disputarem eleição, para disputar um cargo no movimento estudantil, mas para defender os interesses da classe trabalhadora, daí infelizmente nunca sobra nada. E aí eu comecei a questionar essas coisas aqui, e o grupo de amigos ali, a família que manda no partido aqui na cidade, começaram a me ridicularizar, começaram a dizer coisas assim: ah, Pablo quer ver minha carteira também, para ver quanto dinheiro eu tenho? Lembro uma vez que chegaram e falaram assim: ah, tem que fazer declaração do imposto de renda para a Receita, e tem que fazer declaração para o Pablo também, pelo jeito agora, porque ele está cobrando aí transparência. Eles simplesmente não tinham como dar uma resposta séria, coerente, e precisavam fazer de conta que a ideia de ter transparência financeira era um absurdo, assim, que não deveria nem sequer ser discutido. E não foi invenção minha de cobrar dinheiro das pessoas, gente. Tá no estatuto do partido, que todos os membros devem contribuir com 1% da renda. Mas na real ninguém cobra porque ninguém paga, e ninguém paga porque ninguém cobra. Então o partido nunca tem dinheiro para nada, para ser decidido coletivamente. E o pior, mesmo que funcionasse, mesmo que a galera contribuísse com esse 1% da renda, ainda é muito problemático ter uma porcentagem fixa. Veja que para quem ganha R$2.000, dar R$20 para o partido é razoável. Mas para quem ganha R$30.000, será que só pode contribuir com R$300 para o partido? É um absurdo que uma organização que diga ser contra a desigualdade de renda não pratique entre os seus membros uma política de cotização progressiva. Quem ganha mais tem que pagar mais. Só que a galera milionária que manda no partido não está afim de puxar dinheiro do bolso. E pior ainda do que a desigualdade financeira que o partido reproduz, tem ainda a desigualdade de poder, a falta de democracia interna. Vejam, camaradas, novamente, num partido que naturaliza a desigualdade social, não faz sentido você lutar por igualdade, por democracia interna. Por isso que vocês nunca vão ver o João Rodrigues chamando o povo para entrar no PSD e disputar os rumos do partido. Já num partido que se propõe a lutar por uma sociedade justa, não precisa nem sequer ser um partido comunista, gente, só ser um partido sério. Aí tem que ter democracia interna, tem que tratar as pessoas como iguais, senão o partido fica a reboque da estrutura desigual que diz estar tentando combater. Isso não significa apenas poder dar a sua opinião sobre as coisas, poder se candidatar, não é só isso. Democracia interna é muito mais ampla, envolve, por exemplo, receber informações. O PCdoB não tem cultura nenhuma de repasse de informações. As pessoas entram e não ficam sabendo de nada. As pessoas que estão dirigindo o sindicato, os vereadores, que estão na direção do partido, não repassam informação nenhuma. Você não fica sabendo do que está rolando. E aí as pessoas nem sentem falta dessa informação, muitas vezes nem percebem, né? Ficam ali no partido acompanhando os amigos e tal, e nem percebem que não estão sendo informadas. Num partido democrático, a informação tem que circular para as pessoas poderem saber o que está acontecendo, para poderem entender, para poderem tomar as decisões, para poderem participar das reuniões, dos debates, para poderem alterar os rumos do partido. Um partido que não pode ter o seu rumo alterado pelas bases é um partido de cúpula, um partido de dirigentes que mandam enquanto os outros obedecem. E é isso que se tornou o PCdoB, um partido de cúpula. Mas vejam, gente, a falta de democracia no partido, ela não é só uma ausência, não é só uma insuficiência de circulação de informações, da distribuição do poder. Ela também acontece de forma muito ativa, nos famosos golpes, puxadas de tapete, grupos
grupos internos, frações, gente que se canibaliza dentro do partido, grupos que controlam o partido, os movimentos sociais, então nem se fala. Quem nunca viu o JS fazendo rolo no movimento estudantil, gente? Aqui em Florianópolis, um militante da JS de Chapecó, alguns anos atrás, pegou uma urna e saiu correndo no meio da apuração do resultado eleitoral do movimento estudantil. Então é bem bizarro como eles naturalizam esse tipo de tapetão, de golpe, de práticas antidemocráticas. E agora eu vou contar pra vocês como que eu acabei saindo do partido. Em 2023 eu tinha montado um grupo chamado Escola Socialista, que fez 15 encontros de formação, e fazia encontros quinzenais, trazendo professores, especialistas, para debater temas de interesse da luta de classes. Chegou a ter encontro com 40 pessoas, e tudo sem apoio nenhum das direções do partido. Sim, os principais dirigentes nunca apareceram nos encontros, nunca informaram suas bases, nunca falaram que é importante, simplesmente me deixaram fazer, né, por um tempo. E até que a escola estava funcionando bem para aquelas poucas pessoas que eu tinha acesso ali dentro do partido, mas tinha um problema muito grande, que era que o principal professor era eu, e eu estava ali trazendo uma política crítica, uma política comunista, que acabava entrando em conflito com as práticas do partido, com as práticas do governo, que o partido apoia cegamente. Então começou a ter muita confusão, muito atrito nos últimos meses da minha gestão na direção do partido. E aí, antes da eleição que ia definir a próxima diretoria, em outubro de 2023, rolou uma reunião antes da reunião, né? Isso é muito comum também, a reunião do grupo de amigos que controla o partido, do grupo da família ali, em torno da qual se organizam os dirigentes, para definir o que ia ser levado, o que ia ser aprovado na reunião oficial com todo mundo, né? Para que as pessoas na reunião não tenham, de fato, possibilidade de definir nada do que vai ser decidido. Porque eu estava questionando o imobilismo das direções, estava questionando a questão do dinheiro, estava questionando os dirigentes sindicais, que muitos passavam a maior parte do tempo de varde nos sindicatos, eu estava cobrando eles. Inclusive, eu vou deixar aqui vários documentos e cartas que eu enviei aqui, a minha carta de saída do sindicato, um documento que eu enviei para o partido, vários relatórios aqui sobre o que estava acontecendo naquele momento. Quem quiser pode olhar aqui na nossa pastinha de polêmicas, vou deixar o link salvo aqui, tem muito documento lá. Aí nessa reunião eles decidiram que a forma de lidar com o problema Pablo era tentar me difamar e me descredibilizar e me expulsar de dentro do partido, tentar me isolar lá dentro, tentar fazer com que eu perdesse o apoio, porque já tinha uma grande parte, provavelmente a maior parte do partido já me apoiava naquele momento, porque via que o que eu estava falando era sério, que fazia sentido. Aí eles foram de um em um nos militantes do partido inventar um monte de mentira, que eu era uma pessoa agressiva e perigosa porque eu estava brigando com os sindicalistas que não queriam trabalhar, que eu era machista porque uma das mulheres que trabalhavam no sindicato não gostou da forma como eu falei que ela não tinha o direito de ficar o dia inteiro de varde. Então era machismo da minha parte. E assim eles foram mentindo de uma pessoa para outra para dizer que era para não votar em mim. E mesmo assim eles não conseguiram, ainda tiveram que no final roubar 2 votos. Uma pessoa da comissão eleitoral me confessou que eles não conseguiram roubar na mentira, aí tiveram que roubar na cédula, lá na urna também, para me deixar fora da direção do partido. Ele disse que na hora não entendeu o que estava acontecendo, falaram para ele que ia me explicar, depois quando ele entendeu que era para me deixar fora, aí já era tarde, daí ele percebeu o tipo de gente que era, também acabou saindo do partido logo depois. Aos poucos eles foram me excluindo dos grupos, foram falando para as pessoas não falarem comigo, foram fechando todos os espaços, me expulsaram do sindicato em que eu trabalhava, e tenho todos os documentos guardados até hoje, ainda tive que entrar com um advogado, tive que pagar um salário mínimo para advogado, para eles pagarem o meu devido salário, porque eles se negaram a pagar o meu salário. É assim que eles se defendem, entendem? Como eles não têm uma resposta, como eles não estão dispostos a mudar suas práticas, quando alguém chega e aponta os problemas, eles atacam a pessoa, tentam criminalizar ela, tentam demonizar ela, e tentaram me expulsar de todas as formas que estavam ao alcance deles. Esse processo de queimar os militantes críticos, ele é puxado pelas direções, mas ele acaba tendo muito apoio das bases, que elas entram no partido por amizade, por coleguismo, né? Acabam entrando seguindo alguém que está dentro do partido. Então é muito difícil da pessoa tomar uma decisão contra o seu amigo dentro do partido. Elas ficam ali apoiando os amigos e de repente percebem que o partido não é uma organização para travar a luta de classes, sim um grupinho de amigos, aí se desiludem e saem e abandonam a luta de classes, perdem a fé até mesmo em qualquer outro partido, acham que a luta política organizada de forma geral não funciona. E por essas e outras eu saí do partido muito brigado com os dirigentes. Até hoje eu sou um bicho papão lá dentro. Eles falam de mim assim como se fosse a pior pessoa do mundo. Inclusive eles têm um acordo do partido de não participar de nenhum evento em que eu esteja presente, porque eles sabem que eu vou cobrá-las. E aí depois nos chamam de sectários, né? A galera já criou um mito lá de que se você criticar o governo 3 vezes no espelho do banheiro, o Pablo Malvadão aparece e te leva pro radicalismo inconsequente, onde é que já se viu criticar o governo. Aí claro que tem muita gente boa dentro do PCdoB, gente que quer lutar, gente que é comunista mesmo, que defende a classe trabalhadora. Tem o Elias Jabbour, que é um intelectual muito competente, inclusive fiz meu TCC baseado na obra dele sobre a China. Tem o João Coutinho de Moraes, que é um cara impressionante também, uma vasta obra publicada. Tem muita gente boa dentro do partido, que quer lutar, mas acaba sendo imobilizada pelas práticas da direção. Muitos acabam amarrados num cargo ali, tem conta para pagar, não podem sair, e a maioria acaba só tendo uma fé cega, assim, de que em algum momento as coisas vão se resolver. Tem um probleminha aqui, outro ali, mas a gente vai dar um jeito. Não vai, gente, me desculpa, não vai. O partido só vai para a direita, ele não volta. O PCdoB se amarrou ao PT ainda lá nos anos 90 para resistir à crise do movimento comunista. Enquanto outros partidos comunistas se dissolveram, foram liquidados, a estratégia do PCdoB foi se amarrar ao PT. E assim um partido que já foi muito importante, que já fez a guerrilha do Araguaia, por exemplo, né, uma parte muito importante da luta armada contra a ditadura, acaba hoje aí defendendo a agenda neoliberal do PT. Então segue a gente aí, que a gente vai falar muito ainda sobre outros partidos, sindicatos,
sindicatos, espaços da luta de classes, não porque a gente quer destruir essas organizações, gente, pelo contrário, até porque não tem muita coisa ali para ser destruído, mas a gente quer que elas funcionem, a gente quer que elas representem de fato os interesses da classe trabalhadora, e por isso a gente tem que tirar a sujeira debaixo do tapete, expor quais são os problemas e chamar o povo para corrigi-los, porque sem corrigir esses problemas, não tem a menor chance da coisa funcionar. Quem não quer corrigir os problemas das organizações da luta de classes é quem já se rendeu, quem não quer que a luta de classes funcione para a classe trabalhadora. Quem está comprometido com o avanço na luta de classes tem que estar comprometido com a correção dos problemas das organizações. Valeu e até a próxima.